Bem, vamos gravar então a nossa tela a partir de agora. Deixa eu só confirmar se já está gravando. Está gravando. Então é isso, tá? Pode ser que lá do meio para o fim da disciplina eu varie entre o material do curso e o livro do Porcino Mille, que geralmente é o livro que eu uso para o curso presencial. A diferença entre o presencial e vocês aqui é que basicamente é o tempo, né? Como lá eu tenho muito mais encontros, então dá para explorar um texto mais longo, mais detalhado. Então aqui para vocês o texto é mais curto e vocês passam mais tempo fazendo leituras sozinhos, o que dificulta para quem não tiver muita habilidade de estudar só. Então faz com que o curso de vocês tenha um aspecto meio sofrido, né, nesse sentido. Bem, então eu separei desse nosso livro-texto aqui, né, desse nosso livro-texto aqui, eu separei então o que considero essencial. Né, o que considero essencial, quer dizer, basicamente eu coloquei tudo, mas eu vou destacar o que considero essencial e o que a gente precisa ter em mente. Então, primeira observação que eu fiz um pouco antes da chegada de vocês aqui, logo quando abri a sala, essa disciplina ela é uma concretização, né, do que depois a gente vai generalizar com estruturas algébricas, tá certo? Ou seja, a gente vai olhar para uma ou outra estrutura algébrica, no caso conjuntos numéricos específicos, por isso teoria dos números, mas aí a gente já vai introduzindo as ideias da forma que as estruturas algébricas de maneira geral são estudadas, tá? Porque aí quando vocês forem fazer estruturas algébricas já vão levando daqui o que é necessário para entender lá. Eu não sei se vai ser eu que vai dar essa disciplina, mas como fui eu selecionado para essa área no concurso para dar a aula da EAD, concurso não, né? Não concurso, naquele concurso do edital por seleção por título, então como fui eu o selecionado para essa área, é possível que estruturas algébricas seja comigo. Então se estruturas algébricas forem comigo, eu já estou dando a base para o que eu mesmo vou fazer mais tarde. E se não for comigo, for com outro colega, eu espero, eu vou destacar para vocês coisas que vocês têm que saber, porque o colega que pegar estruturas algébricas vai cobrar de vocês isso, tá? Então, Bom dia é a esse. todos. Bom dia, Vlamir. Então é esse o encaminhamento da disciplina. Então tá aqui, eu separei aqui o, assim, o geral do curso, né? Tá tudo aqui para essa primeira parte. Não coloquei coisa demais para o primeiro encontro, porque o pouco que eu coloquei já é o suficiente para vocês terem bastante exercícios para fazer, tá? E cada tema que a gente for passando, não se acanhem de chegar na internet, no Google e colocar exercícios sobre tal conteúdo. E verificarem os diversos exercícios que tem lá. A apostila, ela dá atividades para que você treine e as minhas avaliações elas serão, como sempre, parecidas com as atividades. Tá? Então, se tem lá um enunciado do tipo determine uma fórmula para tal situação, então na avaliação da gente vai estar lá, determine uma fórmula para tal situação. O que eu vou diferenciar é apenas a situação, porque se eu colocar a situação exatamente igual que está na apostila, muitas vezes ela está resolvida lá embaixo. Então eu mudo a associação, mas você entendendo a ideia do que tiver na apostila, você resolve as nossas avaliações. Bem, para quem já estudou comigo sabe que é mais ou menos assim mesmo. Raramente altero muito isso, porque eu acho que a avaliação é diagnóstico e diagnóstico não se pode fazer em cima de alguma coisa que não foi feita antes. Então vamos lá. Tudo começa, quando a gente quer falar de teoria dos números, tudo começa pelos inteiros. Né? A teoria dos números ela tem um interesse muito grande em conjuntos discretos. E aí a primeira sensação que vem, eu pelo menos guardei isso durante muito tempo, é o que é discreto? Por que a gente chama de discreto? Quando eu fui ser professor de uma faculdade particular em Maceió, a FAO, né, que hoje em dia é FAO Estácio, eu fui ser professor durante um período lá e eu fui participar de uma seleção. Quem estava na banca era exatamente o autor do nosso texto, o professor Antônio Carlos, e o nome da disciplina que eu ia ministrar era Matemática Discreta. E eu não conhecia esse nome, né? Então, quando eu fui fazer a seleção que eu vi que eu tinha que ensinar matemática discreta, eu fiquei preocupado. Não está apresentando a tela? Para mim, não, aqui, professor. Ué, pois aqui está dizendo que eu estou apresentando, ó.
Ninguém está vendo a tela, então? Não, professor. Tá vendo a tela, professor, mas o senhor não está apresentando o material. Sim, tá, porque por enquanto eu estou conversando com vocês, mas vocês, quando eu faço isso, vocês veem a tela? Ah, sim, agora sim. Agora Ah, sim. tá. Não, é porque eu estou variando entre Entendi, professor. eu estou variando entre o texto e a conversa com vocês, tá? Então, enquanto Certo. estou conversando com vocês, estou botando essa tela para que vocês me vejam. Tá, então, continuando o que eu estava dizendo, fui fazer uma seleção e o nome da disciplina era matemática discreta. E eu eu não sabia o que significava matemática discreta. Eu até tinha uma noção do que era discreto, mas eu não sabia o que eles queriam dizer com matemática discreta. Claro, tendo terminado o mestrado em álgebra, eu sabia o que era ser discreto, mas eu não conhecia isso como disciplina. Mas vamos entender a noção de discreto. Olha, a ideia é a seguinte: quando você está com um conjunto, por exemplo, o conjunto dos números reais, o que acontece quando você olha, por exemplo, os números entre o 0 e o 1 dos números reais? O que acontece? O que acontece é o seguinte, ó, por exemplo, você tem aqui o número meio. Ora, mas entre o meio e o 0 você tem 1/4. Mas entre 1/4 e o 0 você tem 1/8. Entre o 1/8 e o 0 você tem 1/16. Entre o 1/16 e o 0 você vai ter o 1/32. Caiu a minha. Saí da reunião sem querer. Vou voltar. Desculpe Tinha aí. caído a conexão. Eu fechei sem querer. Fui minimizar e fechei. Deixa eu voltar a apresentar a tela. Espero que ele me permita. Ainda bem, professor, que não só sou eu que me atrapalho na hora das minhas coisas. Acontece. Acontece com todo mundo, né? Então, sim, eu estava falando da questão do discreto, né? Então, quando você está pensando em números reais, entre dois números, sempre vai existir um outro, né? Dado dois números reais, sempre tem um no meio. Então, não é uma coisa que você tenha esse, depois o outro, depois o outro. Não tem como ter uma distância entre dois, entendeu? Então, quando o conjunto tem essa característica, ou seja, tem uma espécie de continuidade, né? É uma coisa extremamente contínua, assim, uma coisa muito ligadinha uma na outra, ele não é discreto. Ele é discreto quando você tem pulos entre eles, entendeu? Não sei se tem a ver com descrever, não, é discreto, ou com não ser amplo demais, né? Como ser pontual. Então, a palavra discreto foi usada para esse tipo de conjunto em que você tem um número, aí você pula um espaço para ter o outro. Não tem nenhum númerozinho no meio, entendeu? Entre os dois, né? Então, entre o 0 e o 1 dos inteiros não tem ninguém, mas entre o 0 e o 1 dos reais tem infinitos. Então, é isso que caracteriza o conjunto ser discreto ou não ser discreto. Essa é a noção intuitiva do que é ser um conjunto discreto, tá? Então, a teoria dos números, ela começa estudando justamente essa parte dos conjuntos discretos. Então, nosso primeiro passo aqui é olhar para o conjunto dos números inteiros. E aí, caracterizar quais são as propriedades que caracterizam os números inteiros. Então, vamos lá. A primeira caracterização dos inteiros que a gente pode pensar é em relação às duas operações que ele permite. Ele permite a soma e ele permite o produto. Por que a gente diz que os inteiros permitem a soma e permitem o produto? Por que a gente não diz que os inteiros permitem, por exemplo, a divisão? A gente não diz que os inteiros permitem a divisão porque você pode dividir dois inteiros e não dar um inteiro. Então, as duas operações onde os inteiros estão fechados, ou seja, você consegue dois inteiros, opera e continua dentro dos inteiros, é a soma e o produto. Então, essa é a primeira característica interessante dos inteiros. Ele tem a soma e ele tem o produto, mas ele não tem a divisão.
Tá certo? Então, note, por exemplo, quando você olha para o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números naturais a gente pode dizer que ele tem a soma, mas ele não tem a subtração, né? Porque você soma dois naturais, continua natural. Mas se você fizer a subtração entre dois naturais, pode não dar um natural, pode dar um número negativo. Então, a gente diz que ele tem a soma, mas ele não tem a subtração. Enquanto que os inteiros têm a soma, têm a subtração, têm a multiplicação, mas não têm a divisão, né? Os naturais também têm a multiplicação, mas a multiplicação entre dois naturais é sempre o natural também, né? Mas não tem também a divisão. Então, Professor, não está aparecendo, não. Está aparecendo o senhor, viu? Sim, vai aparecer na hora que eu fizer isso aqui, ó, né? Ah, Ok? tranquilo. Eu estava Tá. explicando. Né? Certo. Então, o conjunto dos números naturais, por exemplo, ele não tem a subtração, falta para ele a subtração. Enquanto que o conjunto dos números inteiros, falta para ele a divisão, ok? Então, note que há uma progressão da coisa. Se você pega os naturais, você tem uma multiplicação e você tem a adição, mas só positivo, né? Quando você pensa em subtração, o natural não tem, mas os inteiros têm. Então, o inteiro ele tem a adição, tem a subtração e tem a multiplicação, mas ele não tem a divisão, tá? Aí, quando você vai para os racionais, aí você tem a subtração, a multiplicação, a divisão, todas as 4 operações como a gente está acostumado a dizer. Então, a gente, para caracterizar os inteiros, a gente começa dizendo que ele tem a soma e ele tem o produto, tá? Então, representaremos de maneira clássica, né? Os inteiros serão representados assim, os naturais serão representados assim, tá? A nossa adição será representada dessa maneira, né? Clássica, e a multiplicação assim. Então, essas operações, também chamadas de adição e multiplicação, possuem as seguintes propriedades e características, né? Que é importante, que é o que nós queremos fazer aqui, que é caracterizar os inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é um conjunto que tem duas operações. Quando a gente diz isso, significa dizer que é fechado para essas duas operações. As operações têm as seguintes propriedades. A adição e a multiplicação são bem definidas, ou seja, não acontece de você pegar A mais B inteiros e hora da C, depois A mais B inteiros e dar um número D diferente do C. Isso não acontece. Também não acontece para a multiplicação, que A vezes B DC e A vezes B D com C e D diferente de um do outro. Ou seja, isso significa estar bem definido. Só acontece uma das duas situações. A outra não acontece, entendeu? Se deu C, só vai dar C. Nunca vai acontecer de dar C e depois dar D. Isso significa dizer que a operação está bem definida. Legal? Todo mundo entendeu até agora? Professor, Oi. aí no material, volta lá no material, por favor. Sim. Onde tem aí o produto, ou seja, mais, se o grifou aí tem Z vezes C. É Z vezes C mesmo ou é Z mais Z? Peraí, qual é o número que você está falando aqui? É o Aí, no quadro de cima, no de cima. isso, onde tem mais, Tá. o produto, esse mais, aí Z vezes Z. Certo. Isso daqui é o produto cartesiano dos dois conjuntos. Ah, tá. Entendeu? Ele está dizendo que ele pega um par de elementos, onde o A está no Z e o B está no Z, e ele faz a operação de adição. E aqui ele pega o par de elementos e faz a multiplicação. Tá certo? Isso tá certo, okay. Esse produto aqui é o produto cartesiano. Tá? Beleza. Eu entendi agora. É porque aqui está a adição e aqui está o produto cartesiano, aí você estranhou ter símbolos diferentes, né? Isso mesmo. Tá, mas entendeu agora. Ok. Então vamos lá. A adição e a multiplicação estão bem definidas. É isso que significa estar bem definido. Todo mundo entendeu o que é uma operação estar bem definida? Uma operação estar bem definida, vou repetir. É você pegou dois elementos, operou, dá um resultado. Não pode dar dois resultados distintos. Faça a operação, dá um resultado, e faça a mesma operação e dá outro resultado, a operação não está bem definida. Ela só está bem definida se quando eu faço a operação dá um resultado só. Nunca dá dois diferentes, tá bom? Então,
São essas as primeiras características dos inteiros que a gente está percebendo. Primeiro, ele tem adição, ele tem multiplicação. Ele não tem divisão. Só tem adição e multiplicação. Aí você vai me perguntar, e por que você não fala em subtração? É porque quando eu digo que tem adição, a subtração vira um caso particular, né? O que significa a subtração? A subtração significa A menos B, né? A subtração significa, quando eu falo em A menos B, eu estou falando em A mais menos B, tá? Então a subtração é vista aqui. De novo. É a caneta, eu ainda estou apanhando um pouquinho da caneta de com a minimizar mesa. tá dando certo não, né, professor? Na hora de minimizar, eu estou sempre fechando a tela. Perdão aí. Liga o som, professor. Estou ouvindo o senhor, não. Ah, tá, perdão. Realmente, esqueci também de ligar o som. Na hora de minimizar, eu estou fechando a tela. Terrível. Perdão aí. Bem, então voltando aqui. Eita, eu acho que deixei de gravar, não? Será? Não. A gravação continua. Continua, tá perfeito. Bem, então, continuando o que estava falando, a subtração ela é um caso particular da adição. É por isso que a gente diz simplesmente que os inteiros eles têm a adição e têm a multiplicação. A gente não fala em subtração, porque a subtração é um caso particular da adição. Para os racionais, a divisão também é um caso particular da multiplicação. Mas, no caso dos inteiros, a multiplicação, ela simplesmente não existe. A divisão, ela simplesmente não existe, né? Porque não dá para você fazer a divisão e continuar inteiro. E uma operação, a gente diz que ela está num certo conjunto se ela estiver fechada nele. Se eu consigo pegar dois elementos do conjunto, fazer a operação e continuar no conjunto, tá bom? Então, é isso. É por isso que a gente fala só de adição e multiplicação, não fala em subtração. Bem, a adição e a multiplicação são comutativas. Então, é verdade que nos inteiros A mais B é igual a B mais A e A vezes B é igual a B vezes A. Então, é mais uma característica a comutatividade. Então, estão bem definidas as operações, vale a comutatividade e vale a associatividade. Ou seja, A mais B mais C é igual a A mais B mais C, não importando se eu somo primeiro A mais B ou se eu somo primeiro B mais C. Do mesmo jeito para a multiplicação, eu posso multiplicar o A e o B primeiro, ou eu posso multiplicar o B e o C primeiro. Nos inteiros, isso daqui dará sempre o mesmo resultado. A adição e a multiplicação possuem elementos neutros. Você tem o elemento neutro da adição dos inteiros, que é o zero, e você tem o elemento neutro da multiplicação dos inteiros, que é o número 1. Então, todo inteiro A pertencendo a Z possui um único oposto aditivo, ou seja, se eu pego um número A, existe o número menos A, que eu somo o A com o menos A e dá como resposta o número inteiro 0, né? Ou seja, dá como resposta o elemento neutro da adição dos inteiros. E a multiplicação é distributiva com relação à adição, ou seja, fazer A vezes a soma é a mesma coisa que fazer A vezes B, depois A vezes C e somar depois, tá? Então, tanto posso somar primeiro e depois multiplicar, como eu posso multiplicar e depois somar, que o resultado é o mesmo. Bem, são essas as coisas que caracterizam os inteiros. Agora nós vamos fazer um comentário interessantíssimo. Dê uma olhada. Note que, se você pega um inteiro A, existe um inteiro menos A, que você opera e dá como resposta o elemento neutro da adição. Mas, dado o inteiro A, dentro do conjunto dos números inteiros, a não ser para o número 1 e para o número menos 1, não existe um outro número inteiro, e quando eu faço o produto, dá como resposta o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, dado o inteiro A, diferente do 1 e do menos 1, não existe um outro inteiro B que eu faça A vezes B e dê 1. Não existe isso. Isso vai existir nos racionais, mas não existe nos inteiros. É exatamente por causa disso que os inteiros não têm divisão, porque eles não têm os inversos.
de nenhum deles, né? Nenhum inverso dos inteiros, a não ser o 1 e o menos 1, pertence aos inteiros. O inverso do 1 é ele mesmo, 1 sobre 1, né? E o inverso do menos 1 é ele mesmo, que é 1 sobre menos 1. Mas o inverso do 2 é meio, do 3 é 1/3, do 4 é 1/4 e assim por diante, né? Então não tem nenhum inteiro que você inverta, coloque o 1 sobre ele e permaneça inteiro, a não ser o número 1 e o número menos 1, ok? E o zero nem inverso tem, pelo amor de Deus, tá? Não tem como inverter o zero. Então é isso que acontece. Nós temos essa propriedade 5 para a adição, mas no caso para o elemento neutro da adição, né? Você tem um cara que somado com dado qualquer um inteiro, você tem um cara que somado com ele vai dar o zero, mas dado qualquer inteiro, você não tem um cara que multiplicado por ele vai dar o 1. Essa propriedade só vai valer para o zero. É isso que vamos comentar agora. Observação. Essas propriedades, as leis básicas da aritmética que estamos supondo conhecidas, também comparecem em muitas outras situações relativas a conjuntos, outros que não o dos inteiros, tá certo? Aí observemos que o produto de inteiros não possui a propriedade 5, não possui a propriedade 5 acima. Isso é, não existe em geral, para cada A inteiro, algum inteiro B, tal que A vezes B igual a B vezes A igual a 1. Ele disse aqui em geral, porque existe particularmente o fato de que 1 vezes 1 dá 1 e o menos 1 vezes o menos 1 também dá 1. Então só acontece para o 1 e para o menos 1. Mas em geral, dado o inteiro A, você não tem um inteiro B cujo produto dá 1. Né? E aí a gente vai ver isso mais à frente com mais detalhe. E para contornar particularmente essa dificuldade, vale a seguinte relação. Então, o inteiro não tem o inverso, beleza. Mas ele tem uma propriedade muito importante. É chamada de integridade. Quando nós estudarmos estruturas algébricas, nós vamos definir uma estrutura que a gente chama de anel. O anel, ele tem uma adição e tem uma multiplicação. Ele não tem divisão. Tá? Ele tem uma adição e tem uma multiplicação. Ele não tem divisão. Ou seja, ele é igualzinho um inteiro. Só que a gente define um anel com as mesmas propriedades da adição dos inteiros. É associativa, é comutativa, tem o elemento neutro e tem o oposto. Mas a multiplicação não tem o inverso, consequentemente a gente só exige que ela seja associativa. Nada mais. Então um anel que a gente vai definir... Oi? Um anel que a gente vai definir em estruturas algébricas vai ser isso. Uma estrutura, um conjunto, que tem duas operações. Uma adição e uma multiplicação. A adição vai ser associativa, comutativa, tem elemento neutro e tem oposto. E a multiplicação vai ser só associativa. Agora, quando o anel tem uma integridade, ou seja, a propriedade que a gente vai falar agora, a gente vai chamá-lo mais tarde de domínio de integridade. Já estou antecipando para vocês o que a gente vai falar em estruturas algébricas. Se for eu, vou dizer isso de novo. E se não for eu, vai ser uma outra pessoa que vai dizer. Bem, então vamos ver o que é a integridade. A integridade é o seguinte. Integridade é o seguinte. Dados dois elementos, se você tem que o produto dá como resposta o elemento neutro da adição, então ou um dos fatores é o elemento neutro da adição ou é o outro. Falei com a linguagem de estruturas algébricas, né, chamando o tempo todo de elemento neutro da adição. Mas falando de inteiros especificamente, eu estou dizendo que dado dois inteiros, se o produto dá zero, é porque um dos dois fatores é zero. Equivalentemente, tendo em conta a formulação contrapositiva, se você tem que os dois são diferentes de zero, então o produto não vai dar zero nunca. Tá certo? Então, se você chamar de Z estrela o conjunto dos inteiros sem o zero, o conjunto dos inteiros não nulos, temos que, se você tiver dois elementos em Z estrela, então o produto continua em Z estrela. O que significa dizer que Z estrela é estável ou fechado para o produto dos inteiros. Tá certo? Então, se você tirar o zero, você sabe que o produto de dois inteiros sempre vai dar diferente de zero. Então, o conjunto Z estrela ele é fechado para o produto. Né? Na verdade, o conjunto Z também é fechado para o produto. Né? Se você considerar o zero, se der o produto pelo zero, vai dar o próprio zero. Né? Então, ele é fechado também para o produto. Mas ele está destacando o fato de que se você tirar o zero, ele continua fechado. Né? Produto de inteiros não nulos dá não nulo. Isso é o que a gente chama de integridade.
ele tem essa estabilidade quando você tira o elemento neutro da adição, tá? Essa estabilidade é o que a gente chama de integridade. Bem, aí exemplo 1.3. Nesse exemplo, usaremos as propriedades 1 a 7 para resolver vários resultados. A gente já fez isso no início dos nossos cursos, quando a gente fez álgebra elementar aqui. Eu fui super chato, dizendo a vocês que vocês tinham que mostrar qual era a operação que estavam usando, né? Menos de um lado, menos do outro, multiplica pelo inverso de um lado, multiplica pelo inverso do outro. Equações que vocês estavam acostumados a simplesmente dizer assim, passa para o outro lado e muda de sinal. Passa para dividir, que não está errado de jeito nenhum. Você pode dizer isso tranquilamente, porque na prática é assim que a gente diz. Mas a gente tem que saber que passar para o outro lado e mudar de sinal significa dizer que você somou o oposto dos dois lados. Que passar para dividir significa dizer que você multiplicou pelo inverso dos dois lados. Tá certo? Então, aquilo que eu fiz lá em álgebra elementar, enchendo a paciência de vocês, que vocês tinham que fazer dessa maneira, agora vai se repetindo, porque a gente tende a ir para situações extremamente abstratas. Com o tempo deixa de ser número, passa a ser uma estrutura qualquer. Mesmo porque isso que a gente acabou de falar para inteiros, não vale só para inteiros. Por exemplo, se você pensar no conjunto das matrizes, a adição das matrizes, ela é associativa, ela tem o elemento neutro, dado uma matriz A, você tem a matriz menos A. Ela tem um inverso, você pode pensar no elemento neutro da multiplicação das matrizes, que é a matriz de identidade. Você pode pensar no elemento neutro da adição da matriz, que seria a matriz nula. Né? Você pode pensar no conjunto das matrizes inversíveis, e aí elas ainda têm mais propriedade que os inteiros. Então, só para dar um exemplo a vocês de outras estruturas que não são inteiros, mas se comportam parecido. Então, a intenção do algebrista é estudar não os inteiros, não as matrizes, mas sim todos os conjuntos que se comportam daquela forma. E aí provar as propriedades para todos os conjuntos ao mesmo tempo. Tá? Então, apesar de que essa disciplina é a introdução à teoria dos números, a gente está focado em números, mas as ideias são mais amplas do que o que a gente está falando aqui. Ok? Bem, então, olhando aqui para o exemplo, dados os inteiros A e B, a equação x mais a igual a b possui solução única, que é x mais menos a igual a b menos a. Então, está aqui ele dizendo qual é a solução. Olha, note, isso daqui é o enunciado, ele está fazendo uma afirmação aqui, né? Isso daqui é uma proposição, né? Ele fez a proposição, e aqui ele está demonstrando, tá? Ele está demonstrando que isso de fato é assim. E o que significa demonstrar? Né? Já vimos nas outras disciplinas, mas o que significa demonstrar? Significa você pegar o que foi visto até agora, tá? As propriedades que foram vistas até agora, pegar as propriedades que definem a operação e usar para chegar à conclusão desse fato. Ele está dizendo que a solução dessa equação, x mais b igual a a, é x igual a b menos a. E aí como é que você prova isso? Você prova usando as propriedades anteriores. Então, de fato, qual é a hipótese que eu tenho? Eu quero provar essa igualdade. Então, ela é a minha hipótese. Eu sei que x mais a é igual a b. Então, eu quero provar que x é igual a b menos a. Isso é a nossa hipótese e essa é a nossa tese. Então, ó, de fato, se, aí ele está usando aqui a hipótese. Se, aí ele está dizendo o seguinte, que se o x mais a igual a b for igual a um certo y mais a, então x mais a vai ser igual ao y mais a. Foi a primeira coisa que ele afirmou. Donde, aí o que ele vai fazer? Ele vai subtrair o menos a dos dois lados, ou seja, ele vai somar o oposto dos dois lados. Né? Então ele soma o menos a ambos os lados, e aí ele tem que o x mais a mais o menos a e o y mais a mais ou menos a, ele usou aqui a propriedade da existência, ele está usando aqui a propriedade da existência do oposto. Né? Aqui está dizendo que todo inteiro A possui um único oposto. Então, no momento em que ele usa esse menos A, ele está usando a propriedade de que para qualquer A inteiro,
existe o menos A. Então, esse passo que ele deu aqui foi a existência desse menos A. Então, logo pela associatividade, veja, agora ele vai usar outra propriedade. Então, para ele dar o próximo passo, ele está usando agora a associatividade. Aqui ele está somando primeiro x mais A, e depois é que ele está somando menos A. Aí ele está invertendo, ele está colocando agora o parêntese aqui, ó, deixando o x esperando. E fazendo a mesma coisa do lado direito. Ele estava fazendo y mais A, e depois somando menos A. Ele foi, deixou o y esperando, e fez A mais menos A. E aí, quando ele faz isso, ele tem A mais menos A e A mais menos A dos dois lados. E o que diz as nossas propriedades aqui? A nossa propriedade aqui diz que A mais menos A é zero. Então, o que ele conclui é que x mais A mais menos A é x mais zero. Y mais A mais menos A é y mais zero. E qual é a outra propriedade que ele vai usar? O fato de que o zero, né, esse elemento neutro, quando ele soma com o A, dá como resposta o próprio A. Então, ele vai e diz que o x mais zero é o x e o y mais zero é o y. O que ele está provando até agora? Até aqui, ele está provando que não existem duas soluções. Se o x mais A for um certo valor e o x mais A for um outro valor, na verdade, a solução para essa equação ela é única, ela não pode ter duas soluções, tá? Esse primeiro passo dele foi só mostrar que as soluções eram únicas, né? Ele supôs o x mais A igual a um y mais A. Então ele está dizendo que se tiver a solução x e a solução y, elas não são distintas, elas são iguais, né? Então assim só pode existir uma solução. Foi isso que ele provou primeiro. Então depois de provar que a solução é única, ele agora vai provar que essa solução é B menos A. Primeiro ele provou que ela é única. Agora vai mostrar que ela é B menos A. Então, enfim, para existir tal solução, partindo de que x mais A é igual a B e adicionando-se menos A aos dois lados, né? Então eu tenho x mais A mais menos A igual a B mais menos A. Ora, aí agora ele usa a associatividade e escreve x mais, ele tirou o parêntese que estava aqui e colocou agora entre o A e o menos A. X mais A mais menos A, e do outro lado você tem B mais menos A. B mais menos A, por notação, significa B menos A. Tá? E do lado de cá ele usa associatividade, né? Isso daqui é zero, aqui o zero. Então x mais zero dá o x, e B mais menos A, aqui ele quis escrever assim, tá? Veja que está repetido aqui. Erro de digitação aqui. O que ele quis escrever aqui, no lugar disso, ele quis escrever logo assim, B menos A. Pronto. Então, isso é exatamente o B menos A. Então, como de hábito, notaremos B menos A. Mas ele explica aqui, né? B menos A igual a B mais menos A. Em particular, se x mais A é igual a zero, então x é igual a menos A. É o único inteiro que verifica tal solução, tal soma, né? Ora, como A mais menos A é igual a zero, segue-se que menos A é igual a A. Ele aproveitou para fazer essa observação, que o oposto do oposto é o próprio elemento, né? Porque se você tem que se o A mais o menos A é igual a zero, e a gente diz que o menos A é o oposto do A, então quando você inverte menos A mais A e diz que dá igual a zero, né, porque a adição é comutativa, um está na função do outro. Então você conclui que o menos A é igual ao A. Okay? O oposto do oposto é o elemento. Abstrato, né? O tempo todo abstrato. Eu sei que dá uma chatice de você fazer uma conta que você vê que ela é óbvia, né? X mais A é igual a B, então X é igual a menos B. Só passar o B para o outro lado e mudar de sinal. Essa praticidade que o ensino fundamental e médio nos leva a ter com as contas, elas travam um pouco a gente quando a gente resolve discutir as abstrações por trás da operação. Travam. A gente começa a achar que está discutindo uma coisa elementar demais, o sexo dos anjos, as coisas que todo mundo ou não sabe, né, explicar absolutamente nada, ou então sabe de maneira evidente demais. E aí provar o evidente é sempre muito chato.
Mas a gente está treinando aqui é que demonstrar uma coisa é usar o que vem antes, é usar as propriedades que você tinha antes. Por exemplo, para mim ali, essa questão ficava mais interessante se você tirasse a unicidade. Porque quando ele faz a afirmação de que a solução é aquela, muita gente não vai lembrar que tem que provar que primeiro é única. Né? É muito mais fácil lembrar de somar o menos A dos dois lados e mostrar que x é igual a b menos a. Mas provar que é único primeiro, como ele fez, é uma coisa que não vai passar na cabeça da maioria das pessoas. Mas quando você afirma a solução dessa equação é essa, está implícito provar primeiro de que ela é única. Porque se você não prova que ela é única, e você prova que o x pode se escrever como b menos a, alguém pode perguntar, mas ele só se escreve assim? Ele não poderia ser escrito de uma outra maneira também? Então, veja que ele tomou cuidado. Ele foi ao nível de rigor abstrato, de primeiro mostrar que era única e depois mostrar como ela é. Tá? Então, eu sei que parece extremamente rigoroso, parece até bobo, mas tem muita importância para outros desdobramentos, outros questionamentos, outras demonstrações que vocês vão passar na vida, seguindo nos estudos da matemática. Então, essa abstração é uma abstração necessária. Bem, esse foi um exemplo bem interessante, ilustrativo para mim. Sigamos em frente. 2. A adição é compatível e cancelativa com relação à igualdade. É compatível e é cancelativa com relação à igualdade. Então, mais uma propriedade para destacar, tá? É que a adição, se você tiver uma igualdade, você pode adicionar dos dois lados da igualdade sem alterar a igualdade. E se você tem uma situação em que alguma coisa se repete dos dois lados, você pode cancelar essa coisa dos dois lados. Ou seja, tanto você pode acrescentar como você pode tirar coisas que sejam iguais dos dois lados da igualdade, se o que estiver envolvido aí for a adição. É o que ele diz aí de ser compatível e ser cancelativo. Então, a compatibilidade da adição em relação à igualdade. Então, você tem aqui, qualquer que seja o A, o B e o C, se você tem que o A mais B é igual a A mais C, isso significa dizer que o B é igual a C. Quando você lê daqui para cá, você tem a compatibilidade, ou seja, ele está te dizendo que se você tem que B é igual a C, então você pode chegar e somar dos dois lados o A. O A mais B é igual a A mais C. Então, é a leitura da direita para a esquerda. Se você tem essa igualdade, então você tem essa outra igualdade. Isso é o que a gente chama de compatibilidade. A igualdade é compatível com a adição. Eu posso somar a mesma coisa dos dois lados. E quando você lê ao contrário, quando você lê da esquerda para a direita, se você tem essa igualdade, então você tem essa, você está dizendo que se você tem A mais B igual a A mais C, você tem que o B é igual a C, o que você está fazendo é cancelar o A. Então, você tem o que ele chama de cancelativa. Então, ela é compatível quando eu leio da direita para a esquerda e ela é cancelativa quando eu leio da esquerda para a direita. Então, aqui está a demonstração. Se A mais B é igual a A mais C, então somando o menos A dos dois lados, aí você usa a associatividade, né? Muda a posição dos parênteses, e aí você vai eliminar, né, o menos A com A, o menos A com A, porque isso vai dar zero, e aí você vai ter que o B é igual a C. Nós demonstramos da esquerda para a direita, né? E a recíproca é imediata da propriedade 1. O que diz a propriedade 1 mesmo? A propriedade 1 diz que a adição e a multiplicação estão bem definidas, tá? Ou seja, ele está te dizendo que para fazer o contrário, você não pode ter. Se você tem que o B é igual a C, e você chega e soma o A, né? Na hora que você faz o A mais B, e faz o A mais C, não poderia dar resultados diferentes, já que o B é igual a C. Se o B é igual a C, o A mais B tem que ser igual ao A mais C, né? Porque senão não estaria bem definido, né? Ou seja, ele está te dizendo que você não pode fazer A mais X diferente de A mais X, né? Porque se o B é igual a C, eu posso chamá-lo de X. Então, como é que eu posso fazer A mais X diferente de A mais X? Não tem como.
Se o B é igual a C, o A mais C tem que ser igual ao A mais B, né? Isso daqui é simplesmente o fato de que a operação está bem definida. Por isso que ele lembra aqui da propriedade 1. Ok. Aí, terceiro. Para cada A pertencendo a Z, o produto do A vezes 0 é igual a 0. Ora, de novo, né, aquela sensação estranha. Estou provando o óbvio. Qualquer inteiro vezes o 0 dá o 0. Mas a questão é que a intenção não é guardar as ideias só nos inteiros. A ideia é para o futuro. Quando nós falarmos de um anel de maneira geral, a gente quer deixar claro que o produto, né, que está lá definido no anel, quando você faz o produto de qualquer elemento do anel vezes o elemento neutro da adição, isso vai dar o elemento neutro da adição. Se você pensar em matrizes, por exemplo, o produto de uma matriz qualquer vezes a matriz nula, se o produto está bem definido, vai dar a matriz nula. Não tem como dar outra coisa, tá certo? Então, pensa nos números complexos. O número complexo 0 vezes qualquer outro número complexo vai dar o número complexo 0. Então, quando você multiplica pelo elemento neutro da adição, vai dar o elemento neutro da adição, se o conjunto tem essas propriedades aí. Se for um anel futuramente, como a gente vai dizer. Então, está aqui a demonstração. Por que é que o produto de um elemento qualquer vezes o 0 vai dar o 0? Ora, para provar isso, temos que usar as propriedades que temos acima. Ele aqui usou a distributividade. Ele pegou o 0 e escreveu como 0 mais 0. E por que 0 mais 0 dá 0? Ora, porque o 0 é o elemento neutro da adição. E ele somado com qualquer elemento dá ele mesmo. Particularmente, se somado com 0, dá o próprio 0. Aí a propriedade me garante essa igualdade. Ó. A distributividade me garante essa igualdade. Eu posso fazer A vezes 0 mais A vezes 0. E aí eu passo a ter aqui A vezes 0 igual a A vezes 0. Então, se eu tenho isso, eu posso somar o menos A vezes 0. Ele fez um pouquinho diferente do que eu gosto aqui. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Ele botou um 0 aqui. Ele fez assim. Ele tinha isso aqui, né? Ele tem A vezes 0 igual a A vezes 0 mais A vezes 0. Aí ele foi e acrescentou o 0 aqui, ó. Ele acrescentou mais um. Por quê? Aí você usa o cancelamento. Tira esse, e você tem que o A vezes 0 é o 0. Ele acrescentou um 0 aqui, né? Você também poderia demonstrar isso assim, ó. Essa foi a ideia dele, do cancelamento. Você também pode fazer assim. Você tem A vezes 0 igual a A vezes 0 mais A vezes 0. É o que você tem aqui, por causa da distributividade. Eu gosto de simplesmente chegar aqui e somar o menos A vezes 0. Tá? Então, eu chego aqui e somo o menos A vezes 0 dos dois lados. E aí vai acontecer, né? Isso aqui vai dar 0. E aqui esse vai cancelar com esse quando você fizer a associatividade. E aí você vai ficar com A vezes 0 igual a 0. Tanto faz usar uma propriedade ou a outra, né? A cancelativa daqui, ou então a soma pelos opostos dos dois lados, vai dar no mesmo. Você vai concluir que o A vezes 0 é 0. Então é verdade. Se alguma vez na sua vida você teve dúvida de que um inteiro vezes 0 dá 0, se você definir os inteiros como sendo um conjunto com duas operações e com essas propriedades, então isso vai ser obrigatoriamente sempre assim. E aí não é uma coisa só dos inteiros, não. É de qualquer conjunto que tiver duas operações, uma chamada adição, outra multiplicação, e tiver essas propriedades aí. Ok? Isso é geral. Isso não vai ser só para os inteiros. Ok. Mexi na coisa errada. Era aqui. Aí 4. Dados A e B pertencendo a Z, temos que A vezes menos B é igual a menos A vezes B, que é igual a menos A vezes B, com o menos fora aqui. Em particular, menos A vezes menos B é igual a A vezes B. Pronto. Provar agora a regra dos sinais, né? Interessante isso daí. A lei dos sinais, né? Ou por que o produto de números negativos dá positivo, o produto de positivo com negativo, né? Sinais diferentes, vai dar negativo. Então, provar formalmente a partir daquelas propriedades que foram dadas. É isso que significa provar. Então, usando as propriedades que foram dadas, o que significa provar isso daí? Me atrapalha nos sinais?
Bem, mas no dia a dia não tem como, né? Porque se os sinais são diferentes, vai dar negativo. Só isso que a gente tem que lembrar. O resto é consequência, né? Se você diz que o sinal é diferente vai dar negativo, então é claro que se forem iguais vai dar positivo. Basta dizer uma delas, a outra já sai naturalmente. Na verdade, eu sempre sonhei de, quando dá aula no fundamental ou no médio, só dizer uma. Mas nunca funcionou, não. Eu queria chegar para os meus alunos... Oi? Então, no caso, é só isso, né? Se for sinais iguais, sempre positivo, sinal diferente, negativo. Na verdade, basta dizer uma, né? Entendi. Se os sinais são diferentes, dá negativo. Se você pudesse dizer só isso para o seu aluno e ir para casa e dormir em paz, que ele entendeu tudo, seria ótimo. Porque, veja, para que você vai dizer mais do que isso? Se você diz para o aluno, olha, se os sinais forem diferentes, o produto vai dar negativo. Tá. Né? Automaticamente, só sobra o positivo para outra situação. Então, dizer que se os sinais são iguais vai dar positivo é quase que imediato. Não tem mais o que dizer. Olha, se são diferentes vai dar negativo. E se forem iguais, vai dar positivo, vai dar o restante. Pronto, acabou. Não tem mais o que fazer, né? E isso é assim para adição e para multiplicação, para multiplicação e para divisão, porque é a mesma operação, né? Por que a multiplicação e a divisão é a mesma operação? Acho que todo mundo entende, mas vou dizer, né? O que significa A dividido por B, que a gente também escreve na forma de fração. Significa A vezes 1 sobre B. Né? Isso é A sobre B. É o produto do primeiro pelo inverso do segundo. Dividir é fazer o produto do primeiro pelo inverso do segundo. Né? Que inclusive é isso que a gente diz quando vai dividir frações, né? Vou dividir duas frações. Aí o que a gente diz? Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. É a mesma coisa. Multiplico a primeira pelo inverso da segunda. Então, uma divisão é a multiplicação do primeiro elemento pelo inverso do segundo. E por que o inteiro não tem divisão? É porque inteiro não tem inverso. É por isso, tá? Inteiro não tem divisão porque os inversos não pertencem a ele. O inverso do 2 é meio, não pertence aos inteiros. O inverso do 3 é 1/3, não pertence aos inteiros. Por isso que ele não tem divisão. Ok? Bem, então vamos para essa propriedade aqui. Eu quero mostrar que A vezes menos B é a mesma coisa que menos B vezes A e que é a mesma coisa que menos A vezes B. Aí vamos ver como ele demonstrou. Bem, você tem que B mais menos B é zero, né? Porque o menos B é o oposto do B. Então ele está usando a propriedade da existência do oposto. Então vem que, quando eu vou multiplicar A vezes B mais menos B, aí a distributividade me garante que isso vai ser, né? Vai ser isso aqui, ó. Então, A vezes o B somado com o menos B, a distributividade me garante que eu faço A vezes B e que eu faço A vezes menos B. Mas só que B mais menos B é zero, então isso é a mesma coisa que A vezes zero, que é zero. Então você conclui que isso daqui é zero. Mas concluir que isso é zero significa dizer que esse e esse são opostos. Isso significa dizer que se eu colocar um sinal de menos na frente desse, menos AB, coloquei um sinal de menos na frente dele, isso é a mesma coisa que o oposto desse é esse, né? Isso é a mesma coisa que A vezes menos B. Do mesmo jeito, se eu colocar um sinal de menos na frente desse, vai ser esse. Ou seja, o AB, ele é o menos A que multiplica menos B. Certo? Se você colocar um sinal de menos em um, dá o outro. Porque a soma dos dois dá o zero. Então, é o que ele continua dizendo aqui, né? Então, você tem A vezes B mais menos B é A vezes zero. Ao mesmo tempo, é A vezes B e A vezes menos B. Então, você tem isso. Logo, você tem que menos esse é igual ao outro. É igual a A vezes menos B. Aí, nisso, você já tem essa daqui, né? Menos AB, você já tem essa igualdade. Menos AB é igual a A vezes menos B. Você já tem que esses dois aqui são iguais, né? Tá aqui. Aí, analogamente,
menos AB é igual a menos AB. Ou seja, ele agora está fazendo o quê? Ele está pegando, se você fizer a conta, como? Ele agora pode pegar, por exemplo, o menos A, ele pode fazer assim, se quiser, né? Pode fazer A menos A, né? A mais menos A, como ele escreveu antes. Vou escrever igual. Ele pode fazer B, mas eu não garanto a comutatividade, né? Então eu posso fazer o contrário. Posso fazer o B aqui. Posso fazer A mais menos A e eu posso multiplicar isso por B. Aí eu vou ter AB, né? Isso daqui é igual a vezes B mais menos A vezes B. E isso vai ser zero, porque isso aqui é zero. Então você tem que isso é zero. Então você tem que o menos AB é igual, ou seja, o oposto desse é igual a menos A vezes B. E se você botar um sinal de menos nesse, ou seja, o menos AB, isso é igual ao AB. Você tem essas igualdades todas. Então esse daqui, por exemplo, me dá outra igualdade, né? O menos A vezes B, ele é igual ao menos AB. Ele tem essa igualdade aqui. Então, na primeira parte, prova-se essa primeira igualdade, assim, do primeiro com o último. E aqui eu estou provando essa igualdade aqui. Então, você tem que todos três são iguais, né? Se eu provei que o primeiro e o último são iguais e que o do meio é igual a esse daqui, então está provado tudo. Ok? Bem, é isso que ele está fazendo aqui nessas nossas continhas. E o quinto. Dados A, B e C, temos A vezes B menos C igual a AB menos AC. Alguém pode dizer assim, ora, mas isso daí é a distributividade, é a propriedade de distributividade que já está colocada. Não é bem verdade. A propriedade da distributividade é em relação à adição. E ele colocou um sinal de menos ali, ao invés de colocar um sinal de mais. É claro que vai sair como consequência da distributividade. Vai sair quase que de imediato como consequência da distributividade. Mas não é a mesma coisa. Ele agora está fazendo a distributividade em cima de uma subtração e não em cima da adição. Então, como é que faz essas contas? Vejamos, deixa eu fazer aqui do lado. Ele está dizendo o que aqui? Vamos lá. De fato, A vezes B menos C, ele olhou a diferença e escreveu como adição aqui. Ó. Aí agora ele distribui A vezes B e A vezes menos C. Pronto, é assim que fica. Ora, mas aí A vezes B ele repetiu e o A vezes menos C ele usou isso aqui. Né? A vezes menos C pode ser escrito simplesmente como menos AC. Então, ele usou isso aqui. O A vezes menos C, usando a igualdade da primeira com a última, pode ser escrito como menos AC. Não, não é a primeira com a última. É menos AC e... Onde é que está o menos desse daqui? Ah, não, perdão, ele não usou isso aqui, não. Ele usou o fato de que eu tenho mais menos, né? Mais menos, por definição, é o menos. Então, ele simplesmente mudou da adição para a subtração normalmente aqui. Tá? Beleza. Então, o 5 também está provado. Aí vamos para o 6. Cancelamento restrito da multiplicação. O que significa isso? Significa dizer que se você tiver 3 inteiros e um deles for diferente de zero, então, se acontecer do AB igual a AC, então B é igual a C. Olha, lembre-se que na adição, você tem que A mais B ser igual a A mais C, equivale, né? Tanto faz ir ou voltar, você tem que isso significa dizer que B é igual a C. Eu falei C e escrevi B. Né? Você tem que A mais B é igual a A mais C, isso equivale a dizer que B é igual a C. Veja que na multiplicação eu preciso do fato de que A seja diferente de zero. Aqui, se o A for zero, não tem problema não, vai ser B igual a C do mesmo jeito. Mas aqui eu preciso que seja diferente de zero. Por isso ele está dizendo que o cancelamento é restrito. Tá? Então, não cancela sempre, não. Só cancela se o A for diferente de zero. Aí você consegue cancelar ele. Então, na multiplicação, você só cancela dos dois lados se o cara for diferente de zero. Alguém pode dizer assim,
mas isso é uma bobagem. Não, não é tão bobagem, não. Se você não levar em consideração as propriedades, você pode demonstrar um absurdo, né? Não sei se vocês conhecem, acho que a maioria conhece, mas tem aquela brincadeira que diz assim, né? Suponha que A é igual a B. É uma brincadeirinha, né? Aí se o A é igual a B, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, multiplicar por A dos dois lados. Aí eu vou ter que A ao quadrado é igual a AB. Ora, se eu posso fazer isso, então eu posso, por exemplo, subtrair B quadrado. Aí eu tenho que A quadrado menos B quadrado é igual a A vezes B menos B quadrado. Fiz alguma conta errada até agora? Deixei de usei alguma propriedade que não vale? Olha aí se eu errei alguma coisa. Se o A é igual a B, então isso é verdade. E se isso é verdade, então isso daqui também é pela compatibilidade da adição, né? Estou pensando só em números inteiros, tá? A, B inteiros. Alguma conta errada até ali? Não? Ninguém quer dizer? Vocês estão silenciosos hoje que eu estou até com medo. É porque para mim tá tudo. Não, deixa eu olhar, não vou me arriscar, não, professor. Deixa só eu acompanhar. Né? Não viram nada de errado. Aí vamos lá. Ora, mas se isso aqui é uma diferença de quadrados, então isso é A mais B vezes A menos B. Bem, mas se isso é igual a B, então é igual a isso que tem à direita, então eu posso colocar o B em evidência. Então isso daqui é a mesma coisa que A menos B vezes B, né? B vezes A, B, tá certo, né? Se eu distribuir o B, vai dar isso. Então, ó, usei aqui a diferença de quadrados e usei aqui e coloquei o B em evidência. Certo? Diga assim, até agora eu não vi nada de errado, né? Aí, se eu cheguei até aí, eu posso simplesmente agora chegar e cancelar aqui, né? Eu tenho A menos B desse lado, eu tenho A menos B desse outro. Aí eu concluo que o A mais B é igual ao B. Ora, mas se isso daí é verdade, se o A mais B é igual a B e o A é igual a B, então eu tenho que o B mais B é igual a B. Ou seja, eu tenho que 2B é igual a B. E aí, novamente, eu posso cancelar aqui o B, dividir por B, e aí eu concluo com maestria que 2 é igual a 1. Tem alguma coisa errada? Com essa eu vou até buscar ali um chá para me acalmar enquanto vocês pensam aí se tem alguma coisa errada. Deixa eu deixar aqui a conta para vocês olharem. Veja que está tudo certo. Vou buscar ali a água. Não, trocou o chocolate pelo chá, foi? Chá. E aí, encontraram? Encontraram alguma falha nas minhas contas? Eu encontrei. Encontrou? Diga aí. Eu não sei qual é, não. Chazinho. Chazinho. Propaganda do chá. Vou pedir uma comissão para fazer propaganda do chá mate. Então, qual é a falha? Esse B ao quadrado aí não. A ao quadrado Eu não mais B ao encontrei, quadrado. não, nada, não. Como Não sei é? qual é, não. Olha aí.
ou vocês me dizem que tem alguma falha, ou então vocês vão ter que aceitar que 2 é igual a 1 até o final do curso. Esse A ao quadrado menos B ao quadrado. Não é isso, não? Foi o que eu fiz tá aqui. diferente aí, ó. Nada, a Aqui. igualdade aqui, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado igual a B menos B ao quadrado. Desenvolvimento. Aqui? Daqui para aqui é? O início. A ao quadrado vai ser igual a vezes B. Eu multipliquei Ao por A quadrado vai ser igual a vezes B. multipliquei por A dos dois lados. Não posso? Pode. O que faz a igualdade não é que nem uma balança, o que você fizer de um lado tem que fazer do outro. Então, Só que eu a fiz. propriedade, Eu ela fiz, não ó. vai bater. Ó, A igual a B, né? Eu fui e multipliquei por A aqui e multipliquei por A aqui. A vezes B é B vezes A e A vezes A é A quadrado. Não, Tá mas certo. A tem que ser igual a A. O senhor apenas fez aí uma dedução que A seria igual a B, só que não bate. Sim, não, isso daqui é uma hipótese, né? É uma hipótese. Isso daqui é uma hipótese. Isso não se discute. Isso é a minha hipótese, tá? Supondo que A é igual a B, né? Eu estou supondo que A é igual a B. Não, isso daí não tem como estar errado, porque fui eu que decidi que o A é igual a B. Ali não tem erro. A minha decisão de que A é igual a B é minha. Você só pode considerar erro dali para frente. Aí a minha pergunta é, se o A for igual a B, então A quadrado não é A vezes B? É, né? Porque A quadrado vai ser A vezes A. Ou seja, se você colocar um A aqui, vai ficar uma igualdade óbvia, né? A vezes A igual a A quadrado, claro. Mas o A não é igual a B, então essa igualdade está certa. Vou até botar um Czinho aqui. Essa igualdade aqui está certa. Considerando essa hipótese. Tá? Certo. Aí vamos lá. Aqui não tem erro, aí vamos para baixo. Foi o que eu fiz aqui. Aqui eu subtraí dos dois lados. Ok? Subtrair dos dois lados tem nada errado, né? Eu não posso subtrair dos dois lados o mesmo elemento? Pode fazer de um lado, pode fazer do outro. Se o senhor adicionar, adiciona do outro. Então tá certo, né? Aí agora eu tenho a diferença de quadrados. Diferença de quadrados não é soma vezes diferença? O senhor está induzindo o pessoal ao erro, professor. Se eu estou induzindo ao erro, defendam-se. No final. Entendeu? Não é assim que acontece na vida, né? Você assiste a televisão, os políticos chegam lá e ficam induzindo vocês aos erros. E aí você tem que olhar com calma e dizer, opa, essa afirmação dele aqui está falsa. Isso é fake news. Então, onde é que está a nossa fake news aqui? Vamos nos defender. Daqui para cá, beleza, né? Só fiz subtrair dos dois lados. Agora, vocês concordam comigo que a diferença de quadrado é A mais B vezes A menos B? É ou não é? É, Valdeirês? Imagine uma pessoa que está só observando. Eu Olha. digo uma coisa ao senhor, vai não me levar ao erro não, viu? Que eu estou Olha. anotando tudinho. Vou mostrar a você que é verdade, ó. A mais B vezes A menos B, olha, veja bem. Eu vou mostrar que essa igualdade é verdadeira. Só que isso é um absurdo matematicamente. Ó, A mais B vezes A menos B, o que é isso? Isso é A vezes A, né? Menos B quadrado. Ó, vamos fazer. Né? Então, A vezes A ao quadrado, A vezes menos B é menos AB, e B vezes A, mais B, mais AB, né? Mais AB, vou escrever assim, e mais vezes menos B quadrado. Aí cancela isso do meio, fica A quadrado menos B quadrado. Então tá certo. Dessa daqui eu vim para essa daqui. Né? Isso realmente é isso. Ok? Agora do lado de cá, eu coloquei o B em evidência. Eu tenho A menos B ao quadrado
Perdão, AB vezes menos B ao quadrado. Eu botei o B em evidência. Então, o B vai multiplicar o A e depois o B vai multiplicar o próprio B, né? Ó, B vezes A é AB e B vezes menos B é menos B quadrado. Então, daqui para aqui também está certo. Ok? Está provando que está, né? Vamos lá. Tudo bem? Não caiam em fake news. Bem, aí agora daqui para frente eu tenho A menos B de um lado e tenho A menos B do outro. Eu dividi por A menos B dos dois lados, né? Eu tenho A mais B vezes A menos B igual a A menos B vezes B. Aí eu vou e divido do lado de cá por... Aqui é A, né? A menos B. Aí eu vou e divido por A menos B aqui. E divido por A menos B aqui, dos dois lados. E aí A menos B cai com A menos B. A menos B cai com A menos B. Então cai esses dois. Fica só A mais B igual a B. Ok? Certo, Diogo? Só me lembro daquela música, professor, do Roberto Carlos e o Caetano Veloso. Tudo certo, como 2 e 2 são 5. Nesse caso, a situação é ainda pior, Diogo. Sabe por quê? Ó? Porque olha o que acontece, viu? Se 1 for igual a 2, aí eu somo 1 dos dois lados, aí eu tenho que o 3 é igual a 2. Aí eu somo 1 dos dois lados, eu tenho que o 4 é igual a 3. Aí eu somo 1 dos dois lados, eu tenho que o 5 é igual a 4. Ou seja, todos os números inteiros no final vão ser só o número 1. Ou seja, se você concluir isso daqui, você conclui que o conjunto dos números inteiros é um conjunto unitário. Só tem o número 1. Porque todo mundo é igual. Ou seja, é pior do que 2 mais 2 são 5. Pelo menos lá dava um resultado diferente. O conjunto dos números inteiros tinha mais de um elemento naquela conta. Nessa nossa só tem um. Então, tudo bem nessa passagem, gente? Cancelei aqui dos dois lados, cheguei nessa daqui. Alguém tem alguma coisa contra? Não? Tem que ter uma fake news aí, Vlamir, não tem não? Tô olhando aí, uma das fake news é que antes era chocolatado, agora é chá. Ele está mais light. É. Agora, aí se o A mais B é igual a B e o B é igual ao A, então eu posso trocar o A aqui por B, por exemplo, né? São iguais. Aí eu passo a ter que B mais B é 2B e isso é igual a B. Então eu divido por B e eu tenho que o 2 é igual a 1. Agora, olhe para o que a gente tinha acabado de dizer. Olha o que a gente tinha acabado de dizer. A gente tinha dito que vale o cancelamento restrito. Ou seja, a gente tinha dito que quando os números são inteiros, eu só cancelo quando A é diferente de 0. Agora, olhe para aqui. Onde foi que eu cancelei? Cancelei aqui, não foi? Certo? Por que eu cancelei aqui? Porque eu dividi por A menos B. Mas quanto é A menos B? Quanto é A menos B? Lembrem-se da minha hipótese. Então, como é que eu consegui dividir dos dois lados? Ali tá. Eu não posso cancelar. Eu não posso dividir por 0. Entendeu? O erro está aqui, ó. Aqui está o erro. Aqui está o erro. Eu não posso dividir por 0. A menos B é 0, porque A é igual a B. Então, como é que eu posso cancelar? Porque cancelar significa dividir dos dois lados, ou multiplicar pelo inverso, se você assim preferir. E 0 não tem inverso. Entendeu onde é que está o erro? Ficou claro agora? Sim, compreendi.
Então, o 1 não é igual a 2, fiquem tranquilos. Tá bom? Graças a Deus. E se 1 fosse igual a 2, os inteiros estavam todos perdidos. E se os inteiros estivessem todos perdidos, os racionais estariam, todos estariam perdidos. Gente, só um instantezinho. Acabei de receber aqui uma entrega da Magalu. Pronto, já peguei a entrega da Magalu. Foi uma sanduicheira. Os meninos aqui andaram reclamando que queriam um pãozinho quentinho, achatadinho na chapa. Aí eu peguei os meus pontos da Livelo e comprei de graça. De graça não, né? Com os pontos da Livelo. Então, entendido, gente? O 1, naquele caso ali, a gente não tinha como dividir porque você não tem como dividir por 0, tá? Então, o erro está aqui, ó. O erro está aqui. E isso é importante para vocês que vão exercer ou já exercem a função de professor, né? Como é que vocês dividem por 0? Não podem dividir por 0 nunca, vocês sabem disso. Então, quando vocês estiverem abstraindo, quando estiverem fazendo conta com letras, prestem bastante atenção, porque se aparecer alguma coisa estranha, é porque você cometeu algum tipo de irregularidade, certo? Então, o 1 apareceu ali igual a 2 porque você dividiu por 0 aqui dos dois lados. Então, é isso que está sendo chamado a atenção aqui, ó, quando ele diz que há uma compatibilidade restrita. Você tem que, se o produto A vezes B é igual a A vezes C, ó, aqui é o nosso A vezes B igual ao nosso A vezes C, digamos. Você só pode cancelar, só pode tirar o A e dizer que o B é igual a C, cancelar como a gente cancelou aqui, né? Ou seja, veja isso daqui como sendo o nosso A vezes o nosso B, assim, ó, igual a nosso, aqui está o contrário, né? Seria A vezes C, digamos assim. Você só pode cancelar quem é o A aqui. Não, o A na nossa questão seria esse, e esse seria o B, né? E aqui o nosso A, e aqui seria o C, digamos assim. AC. Você só pode cancelar esse A com esse A aqui, se esse A for diferente do 0, tá? Você não pode fazer esse cancelamento sendo essas duas coisas 0, tá bom? Espero que isso tenha ficado claro, porque dividir por 0 é um crime matemático inafiançável, tá bom? Não façam isso nunca mais na vida. Bem, então continuando nossa brincadeira, qual a outra propriedade? Bem, ele primeiro prova isso, né? Se você tem que A vezes B é igual a A vezes C, aí ele soma o menos AC dos dois lados, ele tem que AB menos AC é 0. Aí ele agora coloca o A em evidência, e aí você tem que A vezes B vezes A menos C é igual a 0, isso pela propriedade 7, que é justamente a da integridade. Não, na verdade isso daqui é pela distributividade, mas pela propriedade 7, que é a da integridade, ele tem que o produto está dando 0, significa dizer que um é 0 ou o outro é 0. Mas por hipótese você está considerando que o A é diferente de 0. Então, como o produto está dando 0, significa dizer que o B menos C é 0, consequentemente o B é igual a C. Aí a observação vale a recíproca para todo A diferente, A pertencendo a Z, como decorre da propriedade 1. Ou seja, se isso daqui for igual, então você pode multiplicar dos dois lados, não importa qual seja o A. Inclusive, não, desde que não seja o 0, claro, né? Não importa qual seja o A diferente de 0. Se você tem que B é igual a C, então vale a recíproca. Ele está dizendo que se você tem que o B é igual a C, implica que o A vezes o B é igual a A vezes o C, desde que o A seja diferente de 0. Você pode multiplicar dos dois lados, que vale a igualdade. Ou seja, vale a compatibilidade da multiplicação em relação à igualdade. É isso que ele está chamando aqui de recíproca. Ok? Então, em 7, em Z, se A ao quadrado é igual a 2A, então o A é igual a 0 ou o A é igual a 2. É uma propriedade interessante. A princípio, pouco discutida, raramente a gente presta atenção nisso, mas o único número cujo quadrado, o único número inteiro, cujo quadrado coincide com o dobro, é o número 2, né? É isso que ele está dizendo ali.
Então, sempre que você estiver fazendo uma consideração inteira qualquer e coincidir o quadrado com o dobro, você sabe que está dentro do número 2, né? E aí ele prova isso, ó. Ele diz que temos a quadrado menos 2a, ele está aqui, ó. Se a quadrado é igual a 2a, então ele tem que provar isso daqui, né? Então ele tomou isso como hipótese. Aí o que ele fez? Ele somou o 2a negativo aqui à esquerda, e aí ele passa a ter, né, já que eles são iguais, né? Somou dos dois lados o menos 2a, então isso vai dar zero. Aí ele vai e coloca o a em evidência, o a vezes a dá a quadrado, o a vezes menos 2a dá um menos 2a. Então ele tem que esse produto vai dar igual a zero. Mas se esse produto vai dar igual a zero e nós estamos diante de um domínio de integridade, né? Temos um conjunto que tem integridade, então se o produto está dando zero é porque um dos dois é zero, né? Então ou o primeiro é zero ou o segundo é zero. Se o primeiro é zero, beleza, é uma das opções que nós queremos provar aqui. Agora, se o a menos 2 for zero, então nós temos a outra, o a igual a 2. Ok? Não a igual a zero, o a menos 2 igual a zero. Eu acrescentaria aqui, ou seja, nessa segunda opção, você teria a igual a 2. Ok? E aí a observação, os códigos para efetuar as operações com inteiros são certamente conhecidos de todos nós. A aparência, algo formalizado da exposição, é tão somente o sotaque matemático adequado para validar os mecanismos operacionais. Por exemplo, no exercício 7 acima, lançamos mão da potência a quadrado. Eu, sinceramente, não entendi direito o que ele chamou, o que ele quis dizer com a aparência. Bem, lançando mão da ideia de potência, nós falamos aqui do a quadrado, mesmo que ainda não tenhamos revisto sua definição. Ah, tá. Ele só está preocupado ali de falar da potência sem ter falado ainda do que é uma potência, né? Ele escreveu a quadrado sem ter definido, mas ele está dizendo que está levando isso em consideração como algo já rotineiro, né? A gente já sabe mais ou menos o que é uma potência. Ele não, como é um material que ele quer fazer um trato muito rápido, ele não definiu formalmente uma potência. Aí você podia se perguntar, o que ele quer falar com definição formal da potência? É que, formalmente, para você poder dar esse curso e falar de a quadrado, né, falar o que significa isso, o a elevado a n, era importante definir primeiro que a elevado a zero é igual a 1, né? Você vai definir que sempre elevado a zero é 1, e que o a elevado a n seria igual ao a vezes o a elevado a n menos 1, isso para todo n maior ou igual que 1, né? Para todo n maior ou igual que 1. E aí, essa definição, que vai ser mais tarde tratado como uma definição por recorrência, deveria vir antes de ele dizer a você o que é o a quadrado. Mas ele está usando o a quadrado como algo já natural para vocês, já uma expressão que vocês estão acostumados anteriormente. Ele está usando a informalidade, e aí ele avisou ali. Pois bem, atividades, primeiras atividades. Então, fazer essas atividades tendo em vista, né, focado nessa forma de pensar que a gente tratou a aula hoje. Não é fazer atividade assim, isso é evidente, ou a conta é só essa. Não. É você olhar para as propriedades e demonstrar os fatos usando as propriedades, tá? As atividades, elas são feitas em cima das propriedades que foram vistas antes. Então, quando eu digo a você, mostre que menos a é igual a menos 1 vezes a, você pode olhar assim e dizer, como desgraça eu vou mostrar isso? Mas o que você deve lembrar é o seguinte, o que significa o menos a? O menos a é um cara que quando eu somo com o a, eu tenho como resposta o zero. É isso que significa o menos a. Então o que eu estou querendo mostrar? Eu estou querendo mostrar que o menos 1 vezes a, ele é o menos a. E eu sei que o menos a tem essa propriedade. Então como é que eu penso? Eu penso assim, ó. Se o menos 1 vezes a for o menos a, o que vai acontecer? Eu vou ter que a mais o menos 1 vezes a, já que eu quero que o menos 1 vezes a seja o menos a, eu quero mostrar que esse cara é o zero. Esse cara é o zero. Tá? Então, eu posso pensar assim.
ora, isso daqui é igual... Bem, eu quero mostrar que essa soma é o zero, né? Não esse cara especificamente, essa soma é o zero. Então, o que eu devo fazer? Eu olho para aqui, eu posso perceber, por exemplo, que isso pode ser escrito assim. A e menos 1 vezes A. Acho que alguém está tentando entrar. Tá? Então, eu posso escrever isso assim, né? Porque eu sei que existe o elemento neutro da multiplicação. Então, eu escrevi assim. Mas agora eu posso usar a propriedade de distributividade. Você não precisa me dizer que está usando a propriedade, tá? Lembram lá de álgebra elementar? Eu dizia para vocês, na primeira prova, eu pedi que vocês dissessem propriedade por propriedade, os nomes. Depois, na segunda prova, eu disse, olha, usa a propriedade corretamente e pronto, não precisa dizer mais que está usando. Então, é a mesma coisa que você vai fazer aqui. Você vai dizer assim, né? Deixa eu escrever formalmente como é a solução dessa primeira questão aqui. Então, a solução seria assim. Simplesmente considere, né, observe que isso acontece. Então, solução para a letra A, tá? Estou resolvendo aqui a letra A dessa atividade. Então, solução. Então, veja que quando eu faço A mais menos 1 vezes A, né? Veja, eu estou pegando esse cara e estou somando com A. Isso é igual, bem, aí o A eu posso ver como 1 vezes A. Quando você escreve isso, você não precisa me dizer, eu entendi que você está usando a existência do elemento neutro da multiplicação. Mas isso é igual, aí você agora vai usar a distributividade. Ó. Mais 1 menos 1 vezes A. Ou seja, você usou agora a distributividade, porque A vezes 1 dá isso aqui e A vezes menos 1 dá isso aqui. Usou a distributividade. E agora você usa a existência do elemento neutro, da adição. Que é quando você soma 1 com o menos 1, você sabe que isso dá 0. E aí isso vai dar 0 vezes A. E agora você usa a propriedade que nós provamos agora há pouco. Que um elemento inteiro vezes o zero dá sempre 0. Então, qual foi a sua conclusão? Que quando você somou o A com o menos 1 vezes A, deu 0. Isso significa dizer que esse cara, o menos 1 vezes A, ele é o oposto do A. Aí você já chega aqui e escreve. Portanto, isso que está escrito aqui em cima mostrou que o menos A, ele é o menos 1 vezes o A. Pronto, você provou o que você queria. Está aqui a demonstração. Essa é a primeira. Simplesmente usou as propriedades. E mostrou que é verdade. Propriedade por propriedade. Cada passo que você dá é uma propriedade que você usou. Se você der um passo que não tenha sentido na propriedade, a questão vai ser cortada. A questão não é cortada se você usar as propriedades e não precisa me dizer quais você está usando. Apenas use. Tá? Então aqui, por exemplo, menos A mais B é o menos A mais menos B. O que é que você vai pensar? Você vai pensar assim, ó, menos A mais menos B vai ter que ser o oposto do A mais B, né? Vai ser o menos A mais B. Então, eu vou pensar assim, se eu somar o menos A mais o menos B, estou somando isso com o A mais B. Se eu somar isso aqui, ou seja, eu estou somando isso que eu tenho aqui à direita, com o A mais B. Quanto é que tem que dar para que isso seja o menos A mais B? Essa soma tem que dar 0. Se eu provar que essa soma dá 0, então eu provei que isso daqui é o oposto do A mais B. Eu terei chegado à minha conclusão. Então eu preciso mostrar que essa soma dá 0. E aí é com vocês. Vocês mostram que essa soma dá 0. Então, a mesma coisa, tá? Vai fazendo uma por uma, vai usando as propriedades e mostrando que essas coisas são iguais. Aqui, por exemplo, você vai usar simplesmente a distributividade, né? A vezes A vezes B. Né? Então, você vai precisar concluir aqui que A menos B vezes A mais B, você vai precisar concluir aqui que isso daqui é igual a A vezes A mais B e menos B vezes A mais B. Você vai precisar ver isso como distributividade. Ou também pode ser visto assim, né? Também é verdade, se você quiser ver do outro lado. Você pode ver isso como A menos B vezes A. Veja que eu estou distribuindo a outra agora. E A menos B vezes B. Você está colocando o A menos B em evidência. Tá? Isso é verdade.
E agora você distribui novamente. Você vai ter a quadrado menos AB mais AB e menos B quadrado. Nós fizemos isso agora há pouco, tá? Bem, aí você vai concluir essa igualdade aqui também. Bom, é isso, é usar as propriedades para resolver a atividade. Segunda, encontre todos os inteiros x pertencentes a z das que essas coisas acontecem. Pelo amor de Deus, não vai simplesmente chegar na solução da questão e dizer assim, vou resolver essa questão aqui, sei lá, a letra A. Estou pedindo para você resolver a questão da letra A, que tem a equação x mais 2 igual a 18. Ele está pedindo para encontrar todos os inteiros x das que isso aconteça, né? Então a questão diz isso. Você não vai simplesmente passar para o outro lado e mudar de sinal. Você vai me dizer isso aqui, ó. Temos que, bem, se isso é igual a 18, né? Então temos que x mais 2 igual a 18 vai implicar, né? Implica, tá? Só usa esse símbolo quando usar corretamente. Se não souber usar, é melhor não usar. Então, x mais 2, aí você está com essa soma, você vai somar o menos 2. Vai ser igual a 18 mais menos 2. E quando você escrever isso, eu sei que você está usando a existência do oposto. Ora, aí isso daqui é igual, aí você vai usar a associatividade aqui, igual a x mais 2 mais menos 2. Bem, aqui é 18 menos 2, é 16 mesmo, né? 16. E isso implica, essa igualdade implica em x mais 2 mais menos 2 é 0, igual a 16. E aí, isso daqui implica que x é igual a 16. Pronto. A solução é assim, tá? Com todos os passos das propriedades. É essa a intenção dele. É que você use as propriedades para resolver aquela equação tão simples. Mas deixe claro que você entende todas as propriedades que você usa quando você diz que o 2 passa para o outro lado e muda de sinal. Você sabe por que está dizendo isso. Você é um professor de matemática. E um professor de matemática manda o cara para o outro lado e muda de sinal. Na aula lá do fundamental e do ensino médio. Mas quando ele manda porque ele sabe o que está fazendo. Ele não manda só porque aprendeu no fundamental como todo ser humano normal, tá? Ele é mais do que um ser humano normal. Ele é um ser humano com entendimento matemático. Então, ele sabe porque está mandando 2 para o outro lado. Caramba, é mais do que um ser humano normal, foi demais. Dessa vez me superei. Bem, é nóis, é nóis. Aqui, por exemplo, você vai somar o 3 dos dois lados, aí lembre-se, 2 não tem inverso. 2 não tem inverso. E aí o que você vai concluir? Né? Pense nisso. Você não pode multiplicar por meio dos dois lados, porque essa operação é inteiros, tá? Então, não tem inverso. Você deve concluir alguma coisa. Porque a solução dessa equação aqui, né? Ó, ele está pedindo, ó, encontre todos os inteiros em que isso daqui aconteça. Conclua, você deverá concluir que não existem, né? Então, escreva isso, tá? Somo 3 dos dois lados, tenho que 2x é 3. Então, x não pertence a z. Ok? Bem, você fazem os restantes. 2x igual a menos 4. Você não vai multiplicar por meio dos dois lados. Lembre-se que meio não é inteiro. Você está operando em z. Então, não multiplique por inversos, porque z não tem inversos. Bem, 3. Dados A e B pertencendo a z, considere a equação ax igual a b. Comprove os seguintes resultados. Se b é 0 e a é 0, então todo x inteiro é solução da equação dada. Então, vai usar as propriedades e provar cada um dessas afirmações. É uma brincadeira interessante para fazer na vida. 4. Encontre todos os inteiros xistas que essas coisas aconteçam. Lembrem-se, repito, vocês estão trabalhando com inteiros. Não existe divisão. Tá bom? Então, tem que pensar nessas coisas como inteiros. Ele aqui está avisando, por exemplo, que essa diferença é esse produto. Lembre-se dessas propriedades. Aqui, por exemplo, dá para somar o menos x dos dois lados
e dá para colocar o x em evidência. E aí lembrar que inteiro é domínio de integridade, ou seja, tem integridade. Né? Aqui, bem, cuidado no uso de fórmula de Bhaskara. Lembre-se que Bhaskara envolve divisão. E aqui, quantos inteiros verificam essa propriedade? Aqui é basicamente contar mesmo. Essa última não tem o que fazer. Indique o inteiro que ocupa a posição 53 nessa sequência. Bem, isso daqui você usa... Isso daqui é uma PA, né? De razão 1. Então você descobre qual é o cara que está na posição 53. Dentre 123 inteiros consecutivos, o maior vale 307. Indique o menor. Então, você tem inteiros consecutivos e o último é o 307. São 123 no total. Qual é o menor deles? Bem, essa é uma continha, né? É para você fazer conta mesmo. Sejam A mais B igual a 21 e AB igual a menos 7, calcule isso. Aqui é simplesmente algebrismo mesmo, né? É você brincar, já que o A mais B é 21 e o A vezes B é 27, e você pode, por exemplo, usar o produto notável aqui, eleva ao quadrado, que vai aparecer esse AB aqui, né? Porque vai ficar 2AB no meio. Aí o 2AB vai ser 2 vezes menos 7. Aí você vai chegar a uma conclusão importante sobre essas coisas. Calcule mentalmente isso daqui. Isso dá 1, né? Calcule mentalmente, então dá 1. Por quê? Ó, qual é a diferença desse Já caiu número em para prova isso? aí. Oi? O senhor já fez essa questão em prova já. Já, Então, verdade. já. Foi, coloquei essa questão numa prova, é verdade, eu lembro. Então, aqui você chama esse cara de x, né? Você tem x quadrado. Aí você nota que esse daqui é uma unidade a mais. Então, isso é menos x mais 1. X mais 1 ao quadrado, que é esse cara daqui. Vezes quem? Esse daqui é x menos 1. Não tem quadrado aqui não. É só o x mais 1 mesmo. E aqui é o x menos 1. Ou seja, o A, ele é um cara, uma unidade a menos do que esse, e aqui é uma unidade a mais, né? Isso. Então, isso daqui, x quadrado menos... Aí é uma diferença vezes uma soma, então vai dar x quadrado menos 1. E aí vai dar x quadrado menos x quadrado mais 1. Ou seja, vai se cancelar o x quadrado com x quadrado e vai dar 1. Né? Basta chamar 1 de x. Bem, aí vamos falar sobre a estrutura de ordem. Então, até ali, até esse ponto onde a gente falou, a gente olhou para o conjunto dos números inteiros e olhou para as suas operações, a adição e a multiplicação. Agora, ele quer mostrar a você que o conjunto dos números inteiros é dotado de uma ordem. Você pode ordenar os elementos. Você vai dizer assim, poxa, mas quase todo conjunto que eu conheço é assim. É verdade. No fundamental e no médio, a gente não trabalha com muitos conjuntos que não podem ser ordenados. A grande maioria pode, né? Então, mesmo o conjunto dos números reais, que dado dois reais tem um no meio, mas você diz que o primeiro é menor do que o que está no meio e, por sua vez, o que está no meio é menor do que o que vem depois, né? Está à direita. Então, a gente está acostumado a lidar sempre com conjuntos que são ordenados. Mas tem um conjunto que não é ordenado e que a gente trabalha no ensino médio, que é o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos não é ordenado. Eu espero que a gente conclua isso lá mais na frente, por causa das propriedades que a gente vai vendo. Aí mais na frente a gente vai concluir que o conjunto dos números complexos não consegue ter uma ordem sob um certo ponto de vista. Então, vamos ver que o conjunto dos números inteiros tem uma ordem, tem uma maneira natural de ordená-lo, né? Mas aí a gente precisa entender o que é uma ordem em matemática, né? Como é formalmente uma ordem, o que significa uma ordem, né? Que relação é essa que a gente chama de ordem? Dado dois elementos de um conjunto, como é que eu digo que um é maior do que o outro? E quando eu digo isso, o que essa relação tem que ter? Que propriedades essa relação tem que ter? Tá? Então a gente começa falando de inteiros, mas essas afirmações que a gente vai fazer aqui servem para a definição geral, né, abstrata de ordem. Então vamos lá.
a estrutura de ordem. O conjunto dos inteiros possui uma ordem natural. Essa aqui, né? A gente está acostumado a colocar aqui um atrás do outro. Essa ordem, habitualmente, é expressa em termos da relação A menor que B, né? Onde a afirmação A menor do que B significa que o inteiro A está à esquerda do inteiro B na lista acima, ou seja, o que estiver à esquerda é sempre menor do que quem está à direita, né? Isto é, quando você faz a diferença B menos A, isso dá um número positivo. Desse modo, as propriedades da relação A menor que B podem ser obtidas das propriedades do conjunto dos inteiros positivos, no caso, o conjunto dos números naturais sem o zero. Isso são os inteiros positivos. Então, admitimos assim como postulados as seguintes propriedades de n estrela. Primeiro, a adição. A soma de dois inteiros positivos é um inteiro positivo, ou seja, é fechado para a soma. A soma dos inteiros positivos é um inteiro positivo. E a multiplicação. O produto de dois inteiros positivos é um inteiro positivo. Veja, novamente, não há preocupação de falar no produto de um positivo com um negativo. Ele falou apenas agora do produto de dois positivos. Afirmou que o produto de dois positivos é um positivo. E aí, naturalmente, ele está te dizendo que se você envolver negativo, ele não garante nada disso, né? Ele só está preocupado aí que o produto seja fechado, né? Se você tem um produto de dois positivos, vai continuar positivo. E por fim, ele fala da tricotomia, ou seja, sempre que você pegar, né, para cada inteiro e você for comparar com o zero, então você vai ter que o A ele é positivo, ou o A é o zero, ou então o menos A é que é positivo. Essa tricotomia também poderia ser dita entre dois elementos. Sempre que você pega dois elementos, o A é menor do que o B, ou o B é o menor do que o A, ou então o A é igual ao B, tá? É a mesma situação. Se você chamar o B de zero, então você tem aqui que o A é menor do que o zero, ou seja, isso significa dizer que o menos A é positivo, ou o B, o zero é menor do que o A, ou seja, nesse caso quem é o positivo é o A, ou o A é igual ao B, ou seja, o A é igual a zero. Então, transferindo essa ideia em relação ao zero para essa comparação entre dois elementos quaisquer, você tem a tricotomia, né? Ou acontece esse primeiro caso, ou acontece esse segundo caso, ou acontece o terceiro caso. Ou o A é menor do que o B, ou o B é menor do que o A, ou o A é igual a B. E quando a gente fala em zero, ou o A é menor do que o zero, logo o positivo é o menos A, ou o A é maior do que o zero, então o positivo é o A, ou então o A é igual a zero, é o que você tem aqui. É a nossa tricotomia. Pode ser lida entre dois elementos quaisquer, ou pode ser lida em relação ao zero. Então, usaremos as seguintes definições. Quando eu disser isso daqui, né, eu estou dizendo isso daqui. É a mesma coisa. Quando eu disser uma dessas duas, eu estou dizendo isso daqui. Estou dizendo que B menos A é positivo. A menor ou igual que B significa que o A é menor do que o B, ou o A é igual a B. Tá? Então, sempre que eu tiver isso daqui, eu tenho uma dessas duas condições. Assim, os inteiros positivos A são os inteiros maiores do que zero, inteiros B menor do que zero são chamados de negativos. Tá bom? Bem, está estabelecido então a linguagem básica da relação de ordem, certo? Basicamente é isso. E as propriedades dessas relações, né? Então, numa relação de ordem, se um conjunto você estabelece nele uma relação de ordem, então você consegue determinar nele um conjunto de positivos. Ou seja, você consegue ter dentro dele um subconjunto fechado de tal maneira que quando você faz o produto, os resultados serão sempre considerados maiores do que o elemento neutro da adição, maiores do que o zero. Tá? Lembra, quando eu estou falando maiores do que o elemento neutro da adição, é porque eu estou chamando a atenção a vocês de que não tem que ser só o zero inteiro. Em qualquer conjunto que eu determine que um certo elemento ele é o elemento neutro de uma adição, se eu quero estabelecer uma ordem nele, eu tenho que ter um subconjunto de tal maneira que ele seja fechado em relação a essa propriedade. Ou seja, quando eu faço o produto
de elementos desse conjunto, eles todos sejam sempre considerados, esses produtos, sejam sempre considerados maiores do que o elemento neutro da adição. Tá? Então, se tem uma ordem, tem esse conjunto. Né? É o que ele chamou aqui de propriedade, essa propriedade inicial aqui. É a 01, né? Ou a O1, a relação de ordem 1. Tá? É a adição ser fechada nesse sentido. Perdão, é a 02, a que eu acabei de falar. Né? A soma também é fechada. A soma de dois positivos continua positiva. Então, esse conjunto goza dessas duas propriedades. E vale também a tricotomia. Então, se tiver uma ordem, tem essas três propriedades. A O1, a O2 e a O3. Mas tem outra maneira também de observar. Tá? Que é essa daqui. Se tiver uma ordem, ela vai ser reflexiva, ela vai ser antissimétrica e ela vai ser transitiva. Tá? Tem essa outra maneira de observar. Significam essas três. Propriedade reflexiva. Dado dois elementos, dá sempre para comparar, dado um elemento, na verdade, dado um elemento, dá sempre para comparar na relação de ordem ele com ele mesmo. Tá? Então, ela é sempre reflexiva. Se você tem uma relação de ordem, você sempre consegue comparar o elemento com ele mesmo. Então, se a relação de ordem, por exemplo, a gente chamar de menor ou igual, menor, né? Então, um elemento ele vai ser sempre menor ou igual que ele próprio. Sempre é possível você comparar na relação de ordem um elemento com ele mesmo. Tá? A outra relação é a antissimétrica. A simétrica diz o seguinte, que se o A se relacionar com o B, então o B também se relaciona com o A. Você consegue inverter. A antissimétrica diz que se você tiver um A que se relaciona com o B, e você inverter, o B se relacionar com o A, então, na verdade, você não tem dois elementos. Você só tem um. Você não tem como inverter. Se você inverter, eles têm que ser iguais. Se a relação vale, eles têm que ser iguais. Ou seja, se você tem que A é menor do que o B, e o B também é menor do que o A, então eles são iguais. Eles não podem ser diferentes. Tá? Então, ela é antissimétrica. Eu não posso inverter a posição. Eu não tenho simetria numa relação de ordem. Tá? Vou repetir, não tem simetria. Se o A se relaciona com o B, ou seja, se o A é menor do que o B, e o B se relaciona com o A também, ou seja, se o B também é menor do que o A, então, na verdade, não tem A e B nessa história. É A e A apenas, eles são iguais, tá bom? Então, é a antissimetria. E vale a transitividade, ou seja, se o A é menor do que o B e o B é menor do que o C, então o A é menor do que o C. Falando de maneira geral, se o A se relaciona com o B, e o B se relaciona com o C, e essa relação é uma relação de ordem, então o A se relaciona com o C. Por exemplo, a divisão é uma relação de ordem. Se o A divide o B e o B divide o C, o A divide o C. Se o A divide o B e o B divide o A e o B são iguais. Tá certo? E o A sempre divide o A. Então, a divisão, por exemplo, é uma relação de ordem. Tá certo? Vale a reflexividade, vale a antissimetria e vale a transitividade. Vale os três. Ok? Pois bem, essa é uma outra forma de caracterizar. Bem, aí ele fala aqui das propriedades, né? Se você tiver A, B e C inteiros, A menor que B e B menor do que o C, então você tem que o A é menor do que o C, essa é a transitividade. E ele prova que isso é verdade a partir das três propriedades anteriores, né? Ele considera as propriedades O1, O2, O3 e mostra que vale a transitividade. Como é que ele faz isso? Ora, ele diz o seguinte, se você tem que o A é menor do que o B, então você tem que o B menos A é maior do que o zero. E se você tem que o B é menor do que o C, então você tem que o C menos B é maior do que o zero. Mas aí, se os dois são maiores do que o zero, a propriedade O1, né, vai me garantir que o C menos o A é igual a C menos B mais B menos A, que ele pegou o C menos A e enfiou no meio do C menos A, né, tem o C e o menos A. Ele foi e colocou o menos B e colocou o mais B. Ou seja, ele não fez nada, né? Porque quando ele coloca o menos B e o mais B, continua sendo nada, que é zero. Aí ele vai e coloca no final o menos A. Então, ó, menos B e mais B, que ele colocou aqui no meio, ó, menos B e mais B, não muda nada, continua sendo C menos B. Então, isso continua sendo maior do que o zero. Mas aí, o que você tem? Você tem, então, que o C menos o A é o maior do que o zero,
graças à propriedade O1, que nos garante que a adição de dois inteiros positivos é um inteiro positivo, né? Ou seja, em outras palavras, se você ainda não percebeu, o que ele está fazendo aqui é somando esses dois inteiros positivos, né? Você tem B menos A, que é esse primeiro, somado com o C menos B. Está somando esse inteiro positivo com esse. Então, o que fica aqui é exatamente o C menos A, né? Então, isso é positivo por causa da propriedade O1. Tá? Ele está usando isso aqui. Bem, a adição é compatível e cancelativa. Ou seja, eu tenho que, se o A é menor do que o B, então eu somo o C dos dois lados e eu tenho que o A mais C é menor do que o B mais C, né? Então, ela é compatível. E ela também é cancelativa. Se eu tenho que o A mais C é menor do que o B mais C, então eu posso cancelar o C dos dois lados e dizer que o A é menor do que o B, tá? De fato, vale. Ele fez o que aqui? Ele tem que A mais C, de novo, ele usou que o mais C e o menos C, né? Para poder obter o B menos A, né? A mais C menos A mais, perdão, B mais C menos A mais C, de fato, isso é simplesmente B menos A. Então, se você tem que o A é menor do que o B, você automaticamente tem que o A mais C é menor do que o B mais C. E, por fim, a multiplicação é compatível e cancelativa restrita. Ou seja, significa que se você tem que o cara é positivo e você tem uma desigualdade dessa, né, uma relação de ordem dessa, então você pode multiplicar dos dois lados, que continua valendo a desigualdade. Isso quando o C é maior do que o zero, né? Continua valendo a relação de ordem. Isso quando o C é maior do que o zero. Então você pode multiplicar dos dois lados, que continua valendo. E é cancelativa no sentido de que se você tem isso daqui e o C ele é maior do que o zero, então você pode tirar o C daqui, que continua valendo. Tá? Então tanto vale num sentido quanto vale no outro. Então, de novo, ele diz, basta usar as definições e essa relação aqui, né, porque você coloca o C em evidência e você tem essa igualdade. Você usa essa relação e usa as definições e conclui que de fato isso daqui acontece. Ele não fez a demonstração, deixou aí para vocês pensarem um pouquinho. E 4, aí ele resume que a relação de ordem tem essas propriedades. É reflexiva, antissimétrica e transitiva. E nós só temos 3 minutinhos. Deixa eu só concluir o raciocínio para a gente poder descansar, até porque nós terminamos o capítulo 1, não é isso? Não sei se terminamos o capítulo 1. Eu pensei que eu tinha escrito algo aqui abaixo. Não escrevi. Ainda não. Ainda falta a parte do princípio da boa ordenação. A gente deixa já para a próxima aula. Bem, vamos concluir com esse exemplo. Então, o exemplo do uso da relação de ordem, né? Seja x um inteiro diferente de zero, x ao quadrado é maior do que zero sempre. Então, o quadrado de um inteiro é sempre maior do que zero. Então, de fato, pela tricotomia, como o x é diferente de zero, então, ou o x ou o menos x é o positivo, né? Lembre-se, o que diz a tricotomia? A tricotomia diz... Cadê ela? Sumiu a tricotomia. Onde é que está a tricotomia? Transitiva. É aqui? Ué, perdi a tricotomia. Ah, não, aqui. Está aqui, tricotomia. Pronto. Diz que o inteiro ou ele é positivo, ou ele é o zero, ou o menos A é que é positivo. Então, como vale a tricotomia, se você tem que x é um inteiro diferente de zero, então o x é positivo ou ele é negativo. Não tem como ser diferente, né? Então, o x é positivo ou o menos x será o positivo. Um dos dois é o positivo. Então, no primeiro caso, ou seja, no caso em que você tem que o x é positivo, x ao quadrado é positivo, porque a gente disse aqui, né, que numa relação de ordem, a gente vai ter que o produto de positivos dá sempre positivo. Dissemos isso onde? Aqui. Multiplicação de dois inteiros positivos é sempre um positivo. Então, se o x é quem é o positivo, então o quadrado é positivo porque é o produto de dois positivos, isso pela propriedade O2.
E no segundo caso, se quem for positivo é o menos x, então você tem que o menos x ao quadrado, que é menos x vezes menos x, que também é x quadrado, porque nós já mostramos que menos a vezes o menos a daria o a, né, ao quadrado. A gente já mostrou, na verdade a gente mostrou isso. A gente mostrou que menos a vezes menos b daria o AB, né? Daria o AB aqui. O produto do negativo daria o positivo. Então, o que acontece aqui é o A e o B são iguais. Aí você teria menos, se você tem menos A vezes o menos A, o que você tem, segundo isso, é A vezes A. Então, de fato, eu tenho x quadrado. E aí, novamente, eu tenho o produto de positivos e o produto de positivos dá positivo. Portanto, x quadrado continua sendo positivo. Bem, em particular, o 1 é igual a 1 quadrado, ele é positivo, né? Porque o 1 é igual ao seu próprio quadrado. E, na verdade, o 1 é o único inteiro que tem essa propriedade. Então, pelo que nós concluímos agora, nós já concluímos que o número 1 é positivo. Foi tudo que a gente conseguiu concluir, que o 1 é positivo. Em termos de propriedade, quando a gente olha para os inteiros, uma coisa a gente concluiu. Nessa relação de ordem que a gente definiu, o 1 não pode ser negativo, porque o 1 é igual a 1 quadrado. E a gente acabou de mostrar que todo quadrado é positivo. É isso que vai levar a gente a concluir que o conjunto dos números complexos não tem ordem. Porque o conjunto dos números complexos tem um elemento que é o quadrado da negativo, né? Que seria o i, né? O menos i também, né? I ao quadrado dá menos 1. E menos 1, obrigatoriamente, vai ter que ser negativo, porque o 1 é positivo. Tá certo? O elemento neutro da multiplicação, ele é sempre positivo. Né? Então, menos ele é sempre negativo. Né? Então, aí nós temos um problema com o conjunto dos números complexos, para colocar ele em ordem. Porque você vai ter um elemento que o quadrado dá negativo. E isso impede que você faça uma relação de ordem formal nele. Tá? Então, 1 é igual a 1 quadrado, é sempre positivo. Então, para cada A pertencendo a segundo, né? Para cada A pertencendo a Z, o valor de A dado por assim, né? É o que a gente chama de módulo, né? Ou valor absoluto, né? E vai ser o A quando o A é maior ou igual do que zero, menos A se o A é menor do que zero. Então, valem as seguintes relações. O módulo de A vezes B é isso aqui, o A fica entre o módulo e o menos o módulo, e o módulo da soma é menor ou igual que o produto. Pratique um pouco, verifique essas três relações. Essa demonstração aqui você encontra por aí afora. Na verdade, essas todas você encontra por aí afora. Então, um bom exercício é vocês procurarem demonstrações sobre esse fato, tá? Exercício. Deixa eu escrever direito. Exercício. Pronto. Um bom exercício é procurar essas demonstrações por aí afora, na internet vocês encontram. E são boas coisas para colocar na nossa próxima avaliação, né? Já que já estou deixando como tarefa. Tá? Então encontrem essas demonstrações, deem uma lida. Então, por enquanto, para mim tá bom. Próxima aula a gente começa em princípio da boa ordenação. Vou parar a gravação por aqui para ouvir as perguntas de vocês.